Olá pessoal, então estamos dando início a mais um episódio do podcast da Rafus Press, aqui respondendo então a charada do episódio anterior. Mas antes disso eu queria só fazer um comentário bem rápido sobre o Evers. Enfim, a proposta desses episódios é discutir paisagens goiescas dentro de certos autores que não são exatamente, muitas vezes, identificados à produção de um tipo de arte goiesca, né, romântica, ou que tem esses traços apocalípticos típicos da obra do Goya, que tem um peso, uma espanholidade, vamos dizer assim, muito forte, relacionadas aí com a descrição da Inquisição, com as representações assim das superstições locais, né, do bestiário espanhol, da religiosidade muito pesada, daquele catolicismo espanhol, dos flagelantes e tal. Então, de repente, surgem paisagens goiescas totalmente desvinculadas disso, recriadas com muito afinco, com muita graça, né, com muita qualidade imaginativa. E esse é o material que me interessa, né, que interessa aqui pelo menos interessa a nossa coleção de contos, né, do nosso projeto no Catarse, e interessa também aqui no nosso programa. O Evers, obviamente, ele tem uma contribuição gigantesca nisso. Ele foi um grande autor decadentista, mas que, ao meio do seu tempo, ele se deixou levar, ou, enfim, acreditou em certas ideologias da época relacionadas principalmente ao racismo, né, a uma visão de hierarquia relacionada aí às raças, a essa estrutura, né, que era uma estrutura, digamos assim, vinculante, uma estrutura que funcionava na época dele, que as pessoas acreditavam que existia, que é a ideia de raça germânica. As raças aí eram, digamos assim, associadas à nacionalidade, mas elas tinham grandes ramos, né, grandes, digamos assim, desdobramentos. Então, raça germânica, os meridionais, isso é muito mencionado, esse contraste entre o meridional típico, né, e o germânico, ele é muito forte no livro O Aprendiz de Feiticeiro. E isso é nítido, a leitura, né, mais superficial assim revela isso. E isso é uma distinção problemática, né? Inclusive eu acho que o Evers ele sofre um pouco porque ele chegou a escrever uma biografia do Horst Wessel, o grande herói aí da SA, né, da Alemanha nazista. Mas ele, antes disso, já os livros dele têm esse peso, os contos menos, né? Os contos bem menos, os romances têm mais essa elaboração, né? Especialmente os do Frank Baum. Frank Baum é uma espécie de herói decadente germânico que carrega um pouco dessa visão, que era uma visão senso comum na Alemanha, né? Da época dele, não é? De superioridade, hierarquia, de comparação entre grupos étnicos, que na época eram chamados de grupos raciais, né? Enfim, é uma obra que é necessário não digo nem um cuidado, mas uma percepção crítica mais, assim, balizadora, né? Por conta desse tipo de adesão do autor. Mas isso, como eu disse, não invalida em nada a qualidade da obra dele. Enfim, a gente não vai falar do Goiás aqui, a gente vai falar então do filme, né? Da escolha da nossa segunda paisagem goiesca. E esse filme é um filme multinacional, como a gente vai ver, e que gerou uma série de versões a partir digamos, da estrutura original. E esse filme é o Mr. Arcadin, do Orson Welles. Mr. Arcadin, filme do Orson Welles, que foi lançado no Brasil ele recebe também um título, acho que Grilhões do Passado, uma coisa assim. Ele foi um livro lançado no final, em 1955, na Espanha. Foi uma coprodução multinacional. Ele foi filmado em vários países, na Espanha, parece que na Alemanha. Tem a ficha completa, né, dele aqui na edição que eu tenho, que é uma edição da Criterion, né? A Criterion lançou uma edição muito especial desse filme e eu explico o porquê. O Arcadin, Mr. Arcadin, vamos trabalhar com o título em inglês, então mais conhecido, que é Mr. Arcadin, não é? Ele foi produzido pelo Louis Dolivet, não um produtor francês, uma produção França, Espanha, Alemanha, enfim, né? Multinacional. E ele foi dirigido pelo Wells. E ele foi muito bem recebido na época. Inclusive, o pessoal da Nouvelle Vague, do Cahiers du Cinema, eles
Eles chegaram a colocar o Arcadian como uma obra, grande obra-prima do Wells, acima de qualquer outro filme. E ele foi produzido numa época ali próxima das adaptações shakespearianas, né, como Otelo, que o Wells estava trabalhando ali, Globetrotter, né, trabalhando em vários lugares do mundo, com coproduções em multinacionais, né, utilizando ali um pouco o nome dele e tudo mais, e o peso do Citizen Kane e das primeiras produções dele nos Estados Unidos. O que que é o Mr. Arcadian? O que que ele tem de especial? Como eu falei, essa edição da Criterion é muito interessante. É o meu DVD, talvez a minha edição favorita, já lançada pela Criterion, a que eu mais gosto. O filme, eu vou falar um pouco do filme daqui a pouco, falando um pouco da edição e do porquê ela é tão especial. Essa edição eu comprei na antiga Finac aqui de São Paulo, ela custava uma fábula. Era caríssima, porque é um DVD triplo. E assim, e vem com um livro junto, ainda por cima, né? E fora um caderno de ensaios, um excelente ensaio, aliás, que fala um pouco da relação do Goya, do Jay Hoberman, né? Do Wells com o Goya no Arcadian. Como eu disse, foi filmado na Espanha, né? E tudo mais. E essa edição eu fiquei namorando até que eles começaram a vender, acho que estava ainda demorou até para falir, mas eles estavam muitos anos com edições antigas em DVD, eles queriam trocar pelo Blu-ray da Criterion, importar Blu-rays, né? E eles começaram a vender essa empresa de banana. Eu sei que eu comprei a Comadre Secura, né? Na Comadre Seca, o Arcadian e mais uns três. Eu só perdi a regra do jogo, se não me engano. Peguei uns Renoir lá, mas eu consegui pegar uns três. O Equinox também, um excelente filme independente americano. Consegui pegar tudo isso por, enfim, um preço infinitamente 10 vezes menor, uma coisa de tipo R$ 30, mais ou menos, na época. Por que que esse filme é... Ah, e o Arcadian ainda vem com um livro, que é o Mr. Arcadian, né? O livro foi publicado pela Harper Collins, e que eu me lembre, essa edição é muito especial da Criterion, vem também com uma introdução que situa o livro. É espetacular, né? É uma edição, assim como eu falei, é uma edição de chorar, não é? A introdução é do Robert Politon, né? Que é também um estudioso de Wells e tudo mais. Porque o filme, embora ele tenha sido lançado na Espanha, foi o corte aprovado pelo Dolivet. O filme teve uma série de. Ele foi uma pós-produção frenética e muito truncada. Então surgiram dessa pós-produção duas versões. Não é? São pelo menos duas versões, são dois cortes, que é a Corinth Version, que seria uma pré-versão do diretor, a Confidential Report, lançada na Espanha mesmo, em 55, e agora, né, finalmente saiu a Comprehensive Version, baseada nos roteiros originais, nas anotações. A própria Criterion, ela fez um trabalho de edição e é espetacular, né, uma espécie de versão do diretor não aprovada. E, enfim, é fascinante esses filmes, cada um deles é quase um outro filme, né, embora siga a mesma história. Simplesmente é demais. E é uma obra que, mais ou menos, a gente vai ver que isso acontece bastante nos autores goiescos. Já acontece um pouco com Evers, né? Como eu falei, ele tem um descolamento estranho da própria obra, né? Ele escreveu contos mais neutros, romances do Frank Baum, que é uma espécie de herói germânico, que tem um conteúdo mais racista. Escreveu uma ode ao Horst Wessel, uma biografia. E isso vai acontecer, esse descolamento é goiesco, né? O Goya, uma das principais obras dele, ele fez na parede da casa dele, na Quinta del Sol, que nem existe mais. Essas obras foram transferidas mais ou menos, então elas ficaram muito diferentes. Não existe no Museu do Prado, né, as fotografias da obra original. Então, o Aquelarre, que é uma das mais famosas, né, das pinturas negras da Quinta del Sordo, ela é muito diferente, é muito maior, mais complexa, né, é uma coisa gigantesca, que pega uma sala grande, né? E ou seja, a obra que você vê hoje no museu, que é lindíssima, ela não é exatamente como foi imaginada pelo Goya, né? Então, é um descolamento do autor em relação à própria obra, que é muito, muito contemporâneo e que o Goya antecipou em décadas, né? E isso existe no Arcadian, que tem essa quebra-cabeça, né? Uma espécie de quebra-cabeça de versões. O livro, duas versões finalizadas e uma versão atual, né? Dos produtores da Criterion, baseada em anotações e mais material que existe também.
e que ainda não está, acho que, para direitos autorais livres, né? O dia que isso tudo saiu, você vai ter um calhamaço aí de umas 800 páginas de referências, citações, roteiros, enfim, mapa de corte, né? De pós-produção e tudo mais. Qual é a história do Arcading? A história é simples. O Arcading é um mega milionário e ele contrata, um multimilionário, ele contrata um escroque, né? Um indivíduo ali que vive meio que ali no pós-guerra de contrabando, não é? E esse Scrock, ele é contratado para descobrir, porque o Arcaden supostamente ele teria uma espécie de amnésia, né? Ele é um cara muito bilionário, muito estranho, uma vida muito nebulosa, e o Confidential Report de um dos títulos, né, é justamente esse relatório confidencial que o, o Scrock, que é na verdade é um jornalista meio Scrock, que seria, deixa eu pegar aqui nos créditos, o Robert Arlen, que era um ator de rádio, é o Guy Van Straten, né? Guy Van Straten, que é o personagem. Ele vai atrás, ele é contratado então para levantar esses dados. Ele tem uma relação com a filha do Arcading, que o Arcading detesta, né? Porque ele é muito possessivo, ele é quase, digamos assim, tem uma relação quase assim, pedófila mesmo, né, com a filha, mais ou menos, numa relação estranha. E o Strata então vai atrás. E conforme ele vai atrás dessas pessoas, o Arcaden segue ele para, digamos assim, não é, começa uma espécie de jogo de caça de gato e rato. Inicialmente, o Straten imagina que o Arcaden vai atrás para ver se o dinheiro está sendo bem investido, porque ele está pagando para o cara fazer o tal do relatório, fazer as pesquisas, fazer os levantamentos e fazer entrevistas com as pessoas que cruzaram a vida do Arcaden no passado. Mas aos poucos, e eu não vou dar spoiler, porque vale a pena ver o filme, isso muda um pouco. Então é uma jornada muito parecida. Estruturalmente o filme foi reaproveitado em filmes semelhantes, com uma outra pegada, feitos muito depois, como é o caso, e baseado até em outras obras literárias, né? Como é o caso, por exemplo, do Coração Satânico, né? Esqueci o nome do diretor, acho que não é? Enfim, o Coração Satânico e o mais atualmente do Polanski, não, o Nono Portal. São baseados, aliás, em obras literárias. Mas esse filme é muito anterior a todas elas, né, de 55. E é espetacular, né, a perseguição, a ideia. Como eu falei, existe também um livro. Um livro que ninguém mais ou menos sabe quem escreveu. O Wells falou que ele nunca nem leu o livro, tá no nome do Wells, tá, né? Foi um livro lançado na França. A França estava com uma moda de noir, né, com autores como Boris Vian. Enfim, foi tudo muito calculado. E o livro é muito bom. Ele é um noir meio inglês, né? Eu vou fazer um vídeo depois falando um pouco dos gêneros de policial tipicamente ingleses, que influenciaram muito o cinema do Lang, do Hitchcock e do próprio Wells. Mais pra frente, num outro episódio, que isso também tem influência literária. Mas ele é um livro muito bom. É um livro fascinante também, assim, muito bem escrito. Provavelmente foi escrito pelo próprio produtor, o do Olivier, né? E o Wells ele só assinou, então é um imbróglio mesmo, como eu falei, como o caso da Quinta del Sordo do Goya. Mas o que tem de mais goiesco, além dessa própria estrutura labiríntica, né? E aqui a gente vai para a estrutura mesmo do romance, é um momento que você tem uma espécie de carnaval, que é uma citação direta à festa da sardinha, né? E as cenas mais apocalípticas do Goya, filmado mesmo na Espanha, com pessoas com máscaras gigantescas. É um momento breve, mas ele é tão estilizado, tão bem feito, que ele marca a sua retina, marca a sua memória. Né? E é nesse momento, nessa festa, nesse carnaval, meio festa de máscaras, né? Meio procissão, é bem bizarro, é que existe digamos assim, um clímax, né, do filme, não é? Que é justamente o momento que é falado de uma fábula. O próprio Arcaden, né? O Arcaden é o Wells, obviamente, com um nariz falso, peruca, bem atuação estilizada, usual no diretor, grande ator que ele era. Mas como que é essa fábula que o Arcaden conta? A fábula é simples. Um escorpião está na beira de um lago
ou de um rio, enfim, e ele quer passar para o outro lado e aparece um sapo. Ele pergunta se o sapo pode dar uma carona para ele. O sapo fala: não, tudo bem, não é tranquilo, posso dar a carona. E sobe nas minhas costas e vamos. E o escorpião sobe nas costas do sapo. No meio do percurso, o escorpião pica. É um detalhe que eu esqueci. O sapo fala, acautela até o escorpião: olha, não me pica, cuidado com o seu ferrão, porque senão nós dois vamos morrer afogados. Tudo bem. Então tá, eles estavam passando e no meio do percurso o escorpião pica, né? Pica deliberadamente, não foi acidentalmente, deliberadamente o sapo. O sapo sente o veneno e começa a morrer. E aí ele pergunta antes de morrer, né, do veneno, e já se afogando também pro escorpião: por que que você fez isso? Você matou nós dois. E o escorpião responde: essa é a minha natureza. Eu não podia fazer diferente. Essa fábula, que tem um conteúdo fortemente, quase também goiesco, ela é central na trama. E a ideia não é uma ideia de natureza. Não é, como a fábula até passa um pouco, uma natureza no sentido biológico. É uma ideia de natureza no sentido psicológico, mental, no sentido do que você faz, como você constrói a sua vida. E isso daí se comunica com a última cena, ou seria a primeira, enfim, que é espetacular, como várias, né? Que é quase uma atualização do Goya. O Carnaval seria o Goya clássico, mas essa concepção da cena final é quase um novo Goya, que é o avião voando sem piloto, né? Por motivos que eu não vou contar, em um determinado momento o Arcadem pega um avião um monomotor e sai para voltar para casa dele na Espanha. Na Espanha? Enfim, acho que é na Espanha. E ele está em contato com a torre. Acontece outra determinada coisa que eu não vou dizer também. E aí eles tentam entrar em contato e não existe mais contato. E eles vão ver o avião tá voando aparentemente sozinho. O avião voando sem piloto. O Arcadem desapareceu. Então é espetacular. É um filme com cenas memoráveis, com uma concepção memorável, uma revisão do Goya, tanto uma atualização de certas imagens para uma modernidade do pós-Segunda Guerra, quanto uma recuperação com uma homenagem consciente e estilosa, consciente, de bom gosto do Goya. Não é? Isso faz do Arcadem um dos filmes mais goiescos que eu conheço, uma das grandes obras de, digamos assim, retomada das ideias do Goya, da visão do Goya, da visão estética do Goya, numa outra mídia que daí seria o cinema. Por exemplo, o Guillermo Cabrera Infante, o Guillermo King, né, que é foi sempre um grande entusiasta do filme do Arcadem. Ele falou que é uma espécie de labirinto gótico, né? E se a gente seguir o Guillermo Cabreira Infante, ou Guillermo Ken, como ele era chamado nos roteiros, né, que ele fez, o pseudônimo que ele usava, eu acho que nesse sentido ele tem plena razão, mas é um labirinto goiesco. É como se uma narrativa gótica, clássica até, fosse reescrita por alguém fumando bastante ópio após a Segunda Guerra Mundial e inspirado pelas imagens da Quinta del Sordo, pelas pinturas negras do Goya. Enfim, então, nosso segundo goiesco, nossa segunda paisagem goiesca é Mr. Arcadem, ou Confidential Report, ou Relatório Confidencial, ou Grilhões do Passado, enfim, de Orson Welles. Procurem esse filme, assistam, vale a pena. É um filme espetacular em muitos sentidos e busquem então tanto essa homenagem consciente ao Goya, quanto essa recuperação feroz de um Goya no pós-Segunda Guerra Mundial, nesse mundo assim que era um mundo esquivo, né? Um mundo onde aparentemente você podia fazer o que quiser, não tinha muita lei, não tinha muita... As pessoas estavam preocupadas em comer, em sobreviver, que é a Europa do pós-guerra. É isso então, vou ficando por aqui. Para a semana que vem temos nosso terceiro goiesco. É, de novo, um segredo, vocês vão tentar descobrir. Dou 2 dicas agora, hein? Não só mais uma, não só uma, mas 2. É um conto e seu autor é do Oriente. Vou ficando por aqui então, um abraço e até a próxima.